Nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas. Som. Amém. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Amém. Graças a Deus, mais uma semana que o Senhor assim nos concede. Bom estarmos na casa do Senhor, amém? O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que estar na casa do Senhor, estar na igreja, estar em comunhão com os nossos irmãos possa ser motivo assim de alegria, possa ser motivo de conforto, de encontro com o Senhor, amém? Vamos iniciar o nosso culto exaltando ao nosso Deus, adorando ao nosso Deus que merece toda a honra, todo louvor, toda a majestade, amém? Você que nos assiste, bem-vindo à nossa igreja. Nossa Igreja Batista de Amizade fica localizada aqui na Rua Araújo Leitão, 983. É um prazer, se você puder fazer uma visita, será um prazer receber você, sua família. Que Deus te abençoe, que possamos voltar os nossos olhos, os nossos pensamentos ao Senhor. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. E vamos louvar a Deus. Vamos declarar: Senhor, o Senhor é bom o tempo todo. E a sua misericórdia, Pai, dura para todo, sempre e sempre e sempre. E amém. Que essa possa ser a nossa oração, em nome de Jesus, declarando que sim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos declarar? Senhor, tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão de geração em geração.
promessas dele não vão deixar de existir por nós, amém? Senhor, tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Obrigada, Jesus. Senhor, tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Nós vamos te exaltar. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei e sempre, sempre, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Eu te indico, ao invés de reclamar, vamos declarar que Deus é bom. Na abundância, na escassez, a fidelidade dele sempre vai fazer presente. Vamos declarar? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é. Fala para a pessoa do seu lado. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Deus é bom, amém. Igreja, Deus é bom, amém ou não amém? Amém. Eu tinha um pastor que falava assim, amém ou não amém? Amém. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Nós possamos reconhecer a bondade de Deus. Ah, mas Daís, eu estou desempregado, você não sabe o que eu estou passando, eu estou com problema na minha família. Olha, a vida realmente não é fácil. E Jesus, inclusive, nos avisou que no mundo nós teríamos aflições. Mas que nós tivéssemos bom ânimo. Como ele fala, filho, olha, eu estou contigo, tenha bom ânimo. Vai, continua, permaneça em mim. A minha palavra permanece em você. E quantos momentos bons, quantas bênçãos, quantas provisões Deus já nos pôde vivenciar como igreja, você com a sua família, na sua casa. É motivo de a gente também sempre agradecer ao Senhor com os nossos olhos para o alto. Se temos isso, se fizemos isso, se vivenciamos isso, foi porque o nosso Senhor nos proporcionou, amém? Por isso que Deus é bom o tempo todo. Vamos ler a palavra do Senhor em nome de Jesus? Vai passar aqui no slide. Se encontra ali em Gálatas, capítulo 3, versículo 24 e 25. Vamos ler todos juntos? Assim, a lei ficou tomando conta de nós,
até que Cristo viesse, para podermos sermos aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Amém. Então, no Antigo Testamento, antes de Jesus vir ao mundo, existia aquela lei, os 10 mandamentos ali, e principalmente olho por olho, dente por dente. E após Jesus ter chegado aqui, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Ame a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar sua palavra, eu vou amar sua casa. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou furtar, eu não vou cobiçar, eu não vou mentir. E acima de tudo, hoje a gente vive pela graça, pela fé. E que a gente possa viver essa plenitude de viver sim pela graça, não é merecimento, porque a Bíblia foi bem clara, todos pecaram, todos estão destituídos do reino de Deus, mas é o sangue de Jesus, é a graça, é presente. Eu não merecia, você não merecia, a humanidade não merecia, mas Deus, com seu grande amor, com a sua grande fidelidade, nos deu uma nova vida em Cristo Jesus, amém? Então isso também não me faz, às vezes, achar que o meu pecado é menor, né? Medir uma régua que é menor do que o meu irmão, do que o meu colega. Não me dá esse direito, porque a Bíblia é bem clara, todos pecaram. Mas me dá sim um olhar de misericórdia, né? Me ajuda a enxergar com um olhar de misericórdia que Jesus transforma, que Jesus resgata, que Jesus dá uma nova chance, que Jesus está aqui de braços abertos nos esperando para nos acolher, para nos abraçar, para nos aconselhar. É esse Jesus que a gente quer pregar para você, que a gente quer apresentar. É esse Jesus que encontrou a nossa vida, o nosso coração. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. E mais uma vez é um canto de gratidão. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor se lembrou de mim. Eu te agradeço pelo teu favor. Eu te agradeço pela misericórdia que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, vamos louvar, eu te agradeço. Obrigada, pastor. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Louvemos ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Se você quiser louvar com palmas ao Senhor aí no seu lugar, vamos declarar. Por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Ele mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Ele acreditou. Sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, vez, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer.
esqueceu, Ele insiste, Ele mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Ele acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo não. Glória a Deus, nós te pertencemos ao nosso Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor novamente. Se encontra ali na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo do 6 ao 10. De fato, vamos fazer uma leitura alternada? Vou estar lendo um slide e a igreja, a gente está fazendo essa troca de leitura. De fato, não tínhamos força espiritual. Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. A igreja, mas... Amém. Vamos ler todos juntos? Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Amém? Tão bom termos amigos, não é? Temos amigos na nossa família, na nossa igreja. Às vezes a gente dá uma sorte de ter um amigo no trabalho, mas não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.
Ele nos chama de amigo, porque realmente alguém para fazer algo tão bom a ponto de dar um presente, que é a graça, que é a salvação em Cristo Jesus, gente, é com certeza seu amigo. Então que nós possamos vivenciar essa plenitude, essa vida plena, que está em Cristo Jesus, amém? Aproveitar esse momento, vou pedir ao irmão João Márcio ministrar para a gente nesse momento de oração, em nome de Jesus. E após esse momento de oração, nós vamos estar louvando mais uma vez ao Senhor, e aproveitando esse cântico também para entregar os nossos dízimos e ofertas, amém? Irmão João Márcio. Amém, graça e paz, amada Igreja de Cristo. Amados irmãos, nós temos motivos para pedir, mas temos sempre muitos motivos para agradecer. Deus é bondoso e generoso o tempo todo, e Deus é fiel até na nossa infidelidade, porque Ele sabe que Ele é perfeito e nós somos pecadores. Você, amado irmão, que está me ouvindo, nos ouvindo, cultuando com a gente pelo YouTube, seja abençoado no nome de Jesus. E todas as suas petições, todos os seus agradecimentos, seja direcionado para o Senhor. Ele tem a solução para a sua vida, para a minha vida, para a vida de toda a humanidade. Então, eu não sei o que você está passando nesse momento, o que você está sentindo, do que você está agradecendo, o que você está pedindo, mas o Senhor sabe. Cada irmão que aqui está na igreja, cada irmão que está no YouTube nos assistindo, conhece o Senhor. Quem conhece o Senhor tem que conhecer mais. E aquele que ainda não conhece, tem que buscar conhecer o Senhor. Amados irmãos, vamos orar com o coração grato, porque se você está ouvindo, você está vivo, é o grande milagre do Senhor na sua vida. Nós aqui vamos agradecer e nós vamos interceder. Coloque no chat, coloque seu pedido de oração, que nós vamos estar orando por você. Tá? Então vamos orar, curve sua cabeça, eleve seu pensamento ao Senhor e vamos orar junto nesse momento. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai. Pai, mais uma vez eu quero agradecer, porque o Senhor é bondoso e generoso o tempo todo. Meu Deus, meu Pai, a gente estamos aqui em comunhão para louvar e engrandecer o Seu nome, Pai Celestial. Amém. Pai Celestial, que tudo que seja feito aqui nessa igreja seja para a Sua honra e glória, jamais para a glória e para a honra a homens, a seres humanos pecadores, mas sim para o Senhor que é perfeito. Que o Seu Espírito Santo que habita em nós venha nos trazer a consciência de sempre ser grato ao Senhor. E que o Senhor Jesus Cristo, que nos mostrou e nos leva sempre no caminho, que nos ajuda a carregar nossas cargas, Pai Celestial, amém, seja sempre o exemplo da sua vida, da minha vida, e que a gente jamais se desvie do alvo que é Cristo Jesus, que é o único, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém verá o Pai se não for por Ele. Então, Pai Celestial, muito obrigado, porque a gente, pela nossa força, a gente jamais chegaria ao Senhor, mas o Senhor colocou o Senhor Jesus Cristo para nos mostrar como chegar, o caminho que tem que ser percorrido, Pai Celestial. Eu quero agradecer porque o Senhor é bondoso e generoso. Eu quero agradecer pela vida das crianças que estão aqui na igreja, Pai Celestial, e eu quero agradecer pela vida das crianças dessa comunidade. Meu Deus, meu Pai, nos ajude a caminhar cada vez um pouco mais, a aprender um pouco mais, a estar mais disposto a levar a sua mensagem, as boas novas de salvação, não só para essa comunidade, mas para esse mundo. Pai Celestial, abençoe, Pai Celestial, todos os governos do mundo que estão virados para curar, salvar, libertar, Pai Celestial, e que todos os governantes venham olhar para os pequeninos do Senhor, os mais pobres, os mais humildes, os mais necessitados, aquelas pessoas que precisam tanto e tanto de recursos. Meu Deus, meu Pai, o Senhor é o dono da prata e do ouro, e eu agradeço porque o Senhor está sempre nos dando oportunidade para a gente se arrepender, para a gente caminhar, para a gente semear, para a gente ajudar, para a gente direcionar. Meu Deus, meu Pai, é no nome santo do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, glória a Deus.
Vamos continuar nesse espírito de oração, de comunhão com o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Senhor, eu quero estar sempre aos pés da cruz, porque é na cruz onde eu encontro conforto, é na cruz onde eu encontro perdão, onde eu encontro salvação, onde eu encontro renúncia. Louvemos ao Senhor. Aproveite nesse cântico. Se você vier preparado para entregar seus dízimos e ofertas, louvemos ao Senhor. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, nós vamos alcançar.
Glória a Deus. A igreja pode se assentar após um cântico tão confortante, de tanta confiança no nosso Senhor, amém? Nós possamos descansar no Senhor, que o Espírito Santo colhe as nossas lágrimas e arrega o nosso jardim da fé, amém? Pastor Juvelino vai vir aqui à frente com o pregador da noite, um irmão em Cristo vai estar apresentando, e possamos continuar, né, reverentes, atentos ao recado do nosso Senhor. Alô, som. Boa noite, querida Igreja de Cristo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Os irmãos estão despertados, né? Boa noite você que acompanha o nosso culto no YouTube. Esse aqui é o nosso irmão Rodney. O Rodney é um amigo que nós construímos aí no período do futebol, né? O João Márcio conhece, também tem no futebol, o Silvio também. O Silvio, que ele está num processo de mudança hoje, Deus abençoe ele com uma nova moradia. Então eu convidei para estar pregando, ele é da Igreja Batista Palavra Viva, é isso? Vai estar se apresentando também, falando um pouco da sua vida, seu ministério, seu missionário. Em breve nós vamos estar com ele também, apertando ele ali, para ele ser ordenado. Eu quero estar lá, que eu vou fazer umas perguntas bem difíceis para ele. Depois ele também vai apresentar, ele tem um canal no YouTube também, coloca as mensagens dele. Bem, vamos orar? Excelso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Rodney, que o Senhor esteja abençoando o teu servo, a sua família, o seu lar, usando um instrumento que ele já é na sua vida. Nosso coração possa estar aberto, nossos ouvidos atentos ao recado que o Senhor vai trazer através da vida dele. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, boa noite aos irmãos novamente. O pastor disse, meu nome é Rodney, né? Sou o marido da Simone, sou o pai do Kaique. Simone está ali, minha esposa. Sou o pai do Kaique e sou filho da Sandra, né? E servo de Deus, né? Principalmente servo de Deus Altíssimo. E essa noite, eu creio que, lógico que os irmãos querem saber um pouco mais de mim, mas eu acho que mais importante do que saber de mim é saber aquilo que Deus vai falar conosco através da palavra dele essa noite. E eu queria falar um pouquinho com os irmãos, né, sobre justiça, né? Deus tem me falado, meus irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre justiça, né? Justiça, logo nessa época que nós temos vivido, épocas de dificuldade, época que a justiça é algo questionável, né? Algo que nós questionamos. Eu queria falar um pouquinho sobre justiça. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis 18, 25, tá? Eu prometo que não vou me estender, né? Primeira vez que eu venho, senão é o costume batista é o seguinte: quem se estende a gente não chama para voltar, né? Eu quero voltar, eu prometo que eu não vou me estender, né? Então, Gênesis 18, 25, né? É aquela famosa conversa de Abraão com o Senhor, né? Gênesis 18, 25. Esse é o problema de acompanhar muito a Bíblia pelo celular. Fica perdido aqui, né? Mas vamos achar. E aqui, Gênesis 18, 25. Quem achou diz amém. Amém. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Amém? Nesse texto aqui, pessoal, Deus está se revelando como um Deus justo. Deus está se revelando como um Deus de justiça.
eu queria fazer uma pequena oração. Queria pedir para você fechar os olhos mais uma vez. A oração nunca é demais, né? Isso para a gente orar em todo o tempo. Queria pedir para você fechar os teus olhos, curvar sua cabeça. Senhor, nós pedimos que na nossa incapacidade, na minha incapacidade, o Senhor fale aqui essa noite. Traga, meu Pai, tua mensagem ao teu povo. Que a tua mensagem sirva de alimento. Ó Pai, alimento espiritual para as nossas vidas. Que nada nem ninguém seja capaz de tirar, de roubar aquilo que vai ser plantado. E que em nossos corações, Pai, a tua palavra ache terra fértil. E dê fruto a 30, 60 e a 100 por um. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pessoal, a gente está vivendo um tempo em que a gente questiona muito a justiça. E há uns meses atrás, né, eu recebi uma palavra do Senhor e a gente fez lá na minha igreja uma série sobre atributos comunicáveis de Deus, né? Atributos comunicáveis de Deus são aqueles que Deus quer comunicar conosco, né? São atributos de Deus que Ele tem, mas Ele quer nos tornar comum, quer tornar comum a criatura dEle, aqueles que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu não quero aqui trazer a mensagem repetida, mas o Senhor colocou no meu coração o desejo de falar sobre justiça. Justiça de Deus, que é algo muito incomum, ainda mais no tempo de hoje. Hoje em dia, pessoal, o que nós mais vemos são injustiças. E que nos dá a falsa impressão de que o Senhor não está no controle de todas as coisas, como a Bíblia fala que está. Por quê? Porque a gente tem visto tanta injustiça por aí, né? A gente vê tanto fraco levando desvantagem com o forte. A gente vê tanto ladrão roubando, tanta coisa ruim acontecendo. E a gente nos faz acreditar que assim, poxa, será que o Senhor está mesmo no controle de todas as coisas? Será que tudo está mesmo na mão do Senhor? Será que as coisas estão fluindo no caminho do Senhor? Eu não tenho dúvida que sim. Não tenho dúvida que sim. Porém, meus irmãos, é difícil porque as coisas que acontecem às vezes são conflitantes, né? E aí eu queria trazer aos irmãos o seguinte: o que seria um atributo? Eu fui pesquisar no dicionário, eu vi que atributo é o que é próprio e peculiar a alguém. É o que é próprio e peculiar a alguém, ou seja, é algo que é próprio de Deus. Um atributo é algo que é próprio de Deus, é algo que Ele é, né? É algo que Ele é. E atributo comunicável é aquilo que o Senhor, embora seja, quer comunicar conosco, quer fazer comum, quer que nós sejamos também. Então, meus irmãos, às vezes a gente se deixa enganar pelo aquilo que nós vemos. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5:7, obrigado, meu irmão. Obrigado. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5:7 que nós não devemos viver por aquilo que a gente vê, mas sim andar por fé. O que isso quer dizer? Que embora às vezes as coisas elas nos mostrem um cenário desfavorável, nós não podemos esquecer que o Senhor é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Que a igreja é do Senhor. Jesus administra a igreja. Por mais que pareça estranho aos nossos olhos. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque muitas vezes o nosso olhar vai nos desviar da realidade e vai nos mostrar um cenário difuso. Mas isso não significa que Deus deixou de ser fiel, que a promessa de Deus deixou de se cumprir. Amém? Atributo é algo que é próprio e peculiar, é algo que Deus é. Então, o atributo comunicável de Deus, como eu já disse, é algo que Deus é e Ele quer tornar comum a nós. Então, Deus é justo, Ele quer tornar comum a nós a justiça. Ele quer que sejamos. Mas a pergunta é o seguinte: como ser justos se nós não temos? O nosso conceito de justiça é deturpado. Como ser justo se nós não estamos preparados para analisar uma situação como um todo? A gente só vê aquilo que os nossos olhos limitados enxergam.
Como ser justo dessa forma? Pessoal, aí nós precisamos nos questionar o que viria a ser justiça. Será que você sabe? Essa noite você sabe responder essa pergunta? O que é justiça para você? O que é justo para você? Isso é muito difícil de responder. Porque o nosso senso de justiça, ele é variável com as nossas experiências, com a nossa personalidade. Às vezes o que é justo para nós é injusto para o nosso irmão. E às vezes o que é justo para o nosso irmão é extremamente injusto para nós. E como ser justo? Como aplicar a justiça? Como ser justo? Então, pessoal, o que viria a ser justiça do ponto de vista de Deus, que é justo e vê todas as coisas? O que viria a ser justiça? E eu fui apelar para o hebraico. Eu descobri uma coisa muito legal. Meus irmãos, as palavras hebraicas, elas são carregadas de conhecimento, profundidade de conceitos, que nós perdemos, né, de acordo com o tempo. A gente vai perdendo o significado das coisas, a gente vai mitigando, né? Mas as palavras do hebraico, elas são cheias de conhecimento. E o conhecimento, ele é tão real que a gente nem entende qual é o real conceito de justiça. A gente nem consegue compreender o que o real conceito de justiça nos traz, né? A palavra justiça no hebraico, ela é tzedek. E essa palavra, ela representa uma letra em hebraico que significa tzadik. Eu trouxe isso na igreja, lá na minha congregação, e eu queria compartilhar com os irmãos. Eu pedi ao pastor para separar uma imagem, não sei se está pronto aí, eu queria mostrar aos irmãos, para a gente conseguir definir o que é justiça, né? Os irmãos estão vendo, isso aqui é uma letra. O nome dessa letra aí é tzadik. É uma letra do alfabeto hebraico. É tzadik, né? As letras em hebraico, por si só, elas trazem um conceito maravilhoso. E essa letra, ela simboliza uma palavra. Ela simboliza uma palavra, né? A letra tzadik representa, não sei se os irmãos estão vendo aqui, ela é como se fosse uma pessoa aqui, ó, de joelho. Tá vendo? Clamando aos céus. É um desenho de uma pessoa de joelho clamando aos céus, né? E isso nos traz a ideia do conceito de justiça, né? A justiça vem para nós, meus irmãos, quando nós estamos ajoelhados, clamando que essa justiça venha do céu, né? O justo é aquele que, mesmo diante das suas emoções, mesmo diante das suas imperfeições, ele abre mão disso e se submete à resposta do alto. Porque o justo, ele entende que ele não tem capacidade de fazer ou praticar justiça. Amém, meus irmãos? Quem está me acompanhando aí? Amém? Só está me acompanhando mesmo? Então, meus irmãos, a palavra justiça no hebraico, também tem outra coisa que eu queria compartilhar com os irmãos. A palavra justiça no hebraico tem a mesma raiz da palavra caridade. É a mesma raiz da palavra caridade. E o que isso quer dizer? Entende-se, né, que quando nós praticamos um ato de caridade para com o nosso irmão, nós também estamos levando justiça a ele. Isso não é fácil de ser compreendido. Eu queria pedir aos irmãos para abrirem em Provérbios 29, versículo 7. Provérbios 29, versículo 7. Provérbios 29, versículo 7. Eu não sei qual é a versão, pastor, só usa. Eu estou usando a NVI, tá? Provérbios 29, versículo 7, ele vai nos ensinar o seguinte, meus irmãos. Todo mundo achou aí? Amém?
Olha só o que diz a palavra do Senhor. Os justos levam em conta o direito dos pobres, mas os ímpios não se importam com isso. Os justos levam em conta o direito dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Então, pessoal, o conceito de justiça do ponto de vista de Deus é esse, né? É quando alguém abre mão da sua própria justiça e espera, clama por justiça vinda do alto. Isso é fácil? Praticar isso é fácil? É fácil quando a gente está dentro da igreja, né, meu irmão? Quando a gente está dentro da igreja, é fácil praticar isso lá fora? É fácil praticar isso quando alguém nos comete algo que a gente acha que é injusto? É fácil praticar isso quando alguém nos bate sem motivo nenhum? Ou quando alguém nos tira alguma coisa sem motivo nenhum? A primeira impressão que temos é qual? Que faça justiça. Que o Senhor faça justiça. Mas à luz daquilo que a gente vai ver aqui hoje, os irmãos vão ver que isso que nós pedimos ao Senhor não é justiça, é vingança. Amém? Então, em segundo lugar, meus irmãos, em primeiro lugar a gente respondeu o que é justiça. Em segundo lugar, eu queria que a gente entendesse o seguinte: justiça de Deus versus justiça dos homens. Qual a diferença entre a justiça de Deus e a justiça dos homens? E a gente vai ler Mateus, o Evangelho de Mateus, Mateus 20. Mateus 20. Nós vamos ler do 1 ao 16. Vamos trabalhar aí com a palavra de Deus essa noite. Amém? Vamos desenferrujar os dedos daqueles que, como eu, só usam o celular. Mateus 20. Mateus 20. Nós vamos ler do 1 ao 16. É a santa palavra do Senhor. Amém? É a santa palavra do Senhor para mim e para você essa noite. Quem achou diz amém? Amém. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Ele disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiros, esperavam receber mais, mas cada um deles recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: esses homens contratados por último trabalharam por apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém, pessoal? Essa é a palavra do Senhor. É difícil vermos justiça nesse texto. Porque quando a gente lê esse texto, pessoal, eu não sei se os irmãos têm esse entendimento. A sensação que tem é que houve uma injustiça gigantesca. Porque uns chegaram cedo para trabalhar e trabalharam mais e ganharam a mesma coisa que os outros que trabalharam menos e chegaram mais tarde.
Mas Jesus que contou essa parábola, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Deus é injusto? Deus comete erro? Então, qual o problema desse texto? A probabilidade de a nossa justiça não estar alinhada com a justiça de Deus é gigante. O nosso senso de justiça, por melhor que seja, é comparado como trapo de imundícia. O Senhor vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Ou seja, não serve para muita coisa. Quando eu subi aqui para chegar na igreja, né, teve um temporal e ficou um monte de lixo parado na rua. Acho que a água trouxe um monte de lixo parado na rua e eu tive que ficar desviando de saquinho de lixo. A nossa justiça é como esses sacos de lixo. Não serve para nada. Então, pessoal, nesse texto aqui nós podemos ver a justiça do Senhor. É algo que nem sempre nós vamos entender, mas nós precisamos confiar que o Senhor é justo e que a justiça dele se sobrepõe à nossa. E nós precisamos confiar que ele sabe o que fazer. Nós não. Nós precisamos entregar a ele o nosso senso de justiça e fazer morrer em nós o nosso senso de justiça. Isso não é fácil. Porque se fosse fácil, nós não precisaríamos de Jesus. Nós mesmos faríamos. Mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos capacite a morrer para nós mesmos. A morrer, a matar o nosso próprio senso de justiça, para que o Senhor faça justiça em nós. Amém, meus irmãos? A justiça de Deus, ela não se sujeita à justiça dos homens. Na verdade, o que esse texto aqui está nos ensinando é que o Senhor vai fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Ele não nos deve satisfação, porque Ele é Deus. E Ele não deixa de ser justo por isso. Amém, meus irmãos? Muitos de nós se desviam do caminho do Senhor. Por quê? Porque nós entendemos errado. Mas, na verdade, o Senhor não nos chama para entender. Ele nos chama para confiar. Muitas vezes, o entendimento vai ficar embotado em nossas mentes. Mas isso não significa que Deus não está no controle de todas as coisas. Significa que o nosso senso de justiça está embotado, mas significa também que o Senhor ele continua sendo Deus. E a palavra Deus significa dono. A palavra Senhor significa dono. Ele continua sendo meu dono, seu dono. Como falamos aqui no início do culto, somos amigos de Deus. Jesus disse, já não chamo mais vocês de escravos, mas sim de amigos. Somos próximos do Senhor, através de Jesus. Então, meus irmãos, a justiça de Deus, ela não se submete à justiça dos homens. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil entender o mover do Senhor. Isso evita que nós cometamos alguma sandice. Quer ver um exemplo, meus irmãos? É difícil entender quando acontece algo ruim a algum cristão. É difícil entender. Porque qual é o primeiro pensamento que vem no nosso coração? Mas eu sou crente. Eu estou na casa do Senhor. Eu estou fazendo a obra do Senhor. Por que isso está me acontecendo? Não, peraí, tem alguma coisa errada. A primeira coisa que as pessoas nos dizem, olha, você está em pecado. Porque está acontecendo isso. Não foi isso que os amigos de Jó disseram para ele? Está te acontecendo isso aí, você está em pecado. E Jó debateu, eu creio que até ele perder as forças, né? Que teve uma hora que ele falou assim, cara, então tá bom. Vocês acham que eu estou em pecado, mas eu sei que eu não estou. Eu estou usando as minhas palavras, tá? Então, meus irmãos, a justiça de Deus nem sempre vai ficar autoexplicativa a nós. Porque às vezes nós vamos questionar. Por que as coisas para um ímpio às vezes dá certo? E às vezes para a gente que é crente não dá. Por quê, meus irmãos? Se Deus é justo. Se Deus é justo, por que às vezes um casamento de um ímpio está indo de vento em popa e um casamento de um crente às vezes está enfrentando tribulação? Se Deus é justo, por que às vezes o dinheiro do ímpio dura o mês todo? E às vezes nós que estamos na presença de Deus ali, temos dificuldade para administrar aquilo que o Senhor nos dá. Onde está a justiça do Senhor? Você já pensou nisso? A justiça do Senhor está no mesmo lugar.
Pessoal, nós precisamos entender que a nossa justiça não é a justiça do Senhor. Nós precisamos aprender que o Senhor é justo e Ele não se submete à justiça dele à nossa justiça. Nós podemos aprender e ver isso claramente, pessoal, no episódio dos ladrões da cruz. A Bíblia vai dizer que haviam 2 ladrões que foram crucificados com Cristo Jesus. Um deles caçoava de Jesus. Mas o outro disse assim, olha, a gente merece estar nessa situação. Nós fizemos por onde? Mas ele é inocente. Ele não merece. Ele está aqui indevidamente. E aí, meus irmãos, o que Jesus fala? Jesus vira para esse homem e diz assim, olha, mês que vem estarás comigo no paraíso. Foi isso? Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Aí, como assim, meu irmão? Como assim? Você está pregando heresia, como assim? Esse irmão não se batizou, esse irmão não caminhou com a gente, esse irmão não foi na célula, esse irmão não tocou violão, esse irmão não aprendeu o inário, não cantou hino do cantor cristão, esse irmão não chegava cedo na igreja, como assim? Eu sempre caminhei com o Senhor e vou para o mesmo lugar? Sim. Por quê? Porque Deus é justo e você não. Amém, meus irmãos? Nós não precisamos entender, nós precisamos confiar que o Senhor é justo. Ele é um Deus de justiça. Só Ele é capaz de enxergar as coisas com clareza, enxergar o profundo daquilo que nós não podemos enxergar. Nós precisamos entender que a justiça de Deus não se submete, nem nunca se submeterá à justiça. Amém? Em terceiro lugar, meus irmãos, eu queria chamar a atenção dos irmãos para a diferença entre justiça e vingança. Por quê? Por que a gente precisa entender essa diferença? Eu digo para você que quase 100% das vezes, onde a gente clama por justiça, o que a gente quer de verdade não é justiça, meu irmão. Minha irmã, o que a gente quer de verdade não é justiça, o que a gente quer de verdade é vingança. O que a gente quer de verdade é vingança. Qual a diferença básica entre essas duas palavras? A vingança é a punição pelas próprias mãos. O que é vingança? Quando alguém me bate, eu vou lá e bato também. Quando alguém me trai, eu vou lá e traio também. Está tudo bem? Segundo a legislação dos homens, está tudo bem. Mas segundo a legislação de Deus, não está tudo bem. Meus irmãos, isso é fácil de compreender? É fácil de praticar? Lógico que não. Nós precisamos do Espírito de Deus. E nós precisamos ter muito cuidado pelo seguinte: se nós tentarmos aplicar os ensinamentos de Deus na nossa própria força, sabe o que vai acontecer conosco, meus irmãos? Vai acontecer o que está acontecendo muito no mundo. Nós vamos criar personagens. Pessoas que têm aparência de bem, mas por dentro estão mal. O Senhor não está preocupado com quão mal nós somos, até porque Ele sabe, Ele conhece a nossa maldade. Mas Ele está preocupado na nossa capacidade de dizer assim, olha, eu sou mau. Eu sou miserável homem que eu sou, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti para me mudar. Eu preciso do Senhor para me fazer um homem novo. Um homem segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Eu preciso do Senhor. É assim que se caminha na direção do Senhor. O Senhor não está interessado se você pode ou não pode fazer alguma coisa. Dessas cadeiras, Deus pode levantar pessoas capazes de fazer qualquer coisa. O Senhor está preocupado quando nós entendemos que nós somos incapazes e precisamos dele. Precisamos dele. Enquanto eu vinha para cá, eu orava o Senhor, Senhor, fala comigo.
né? Permita que eu traga alguma palavra relevante à tua igreja, porque a gente tem que procurar ser relevante, meus irmãos, onde quer que a gente passe. Porque o mundo já está cheio de pessoas que agregam. Nós precisamos ser relevantes e o Espírito Santo nos faz ser relevante. O intuito não é que os irmãos se lembrem de mim, mas o intuito é que essa palavra ela fique gravada no coração dos irmãos. E nós possamos diminuir para que o Senhor cresça. E que a palavra do Senhor ela permaneça ecoando no coração dos irmãos durante toda essa semana. Então, meus irmãos, a justiça ela é diferente de vingança, porque se a vingança é a punição pelas próprias mãos, a justiça ela é a punição executada por intermédio de uma instituição responsável, né? Ora, outro dia eu conversava com meu filho e a gente falava de José. E meu filho falou assim: pai, eu não consigo entender, porque José ficou preso 2 anos e ele não fez nada. Eu não toparia isso. Eu digo assim, meu filho, eu também não toparia. Só que se José não fosse preso, o Senhor não tinha mudado a história do povo dele. Se José não fosse injustiçado pelos irmãos dele e vendido como escravo, o Senhor não poderia ter abençoado Jacó e não poderia ter abençoado Israel, porque através de José, o Senhor abençoou o povo dele. O Senhor restaurou o relacionamento de José com seus irmãos. E aquilo que José sonhou na infância se concretizou. Os seus irmãos se prostraram a ele, os seus irmãos mais velhos, como ele tinha sonhado. Então, a justiça de Deus não se sobrepõe, não se submete à justiça dos homens. Então, pessoal, a justiça é a punição que é executada por intermédio de uma instituição responsável. Ou seja, só pode aplicar justiça uma instituição responsável. Então, se eu sofro uma injustiça, eu não posso fazer justiça. Por quê? Porque eu não sou uma instituição responsável. Se eu sofro uma injustiça e devolvo na mesma moeda, eu não pratiquei justiça. Eu pratiquei? Mas o Senhor vai nos ensinar o seguinte, lá em Deuteronômio 32, 35, os irmãos não precisam abrir, o Senhor vai dizer o seguinte: a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Ou seja, a vingança é do Senhor. A justiça é do Senhor. Não cabe a nós fazermos justiça. Eu sou uma pessoa de personalidade vingativa. Eu sou uma pessoa vingativa. E eu tenho que matar isso todo dia, meus irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu peço ao Senhor para matar isso todo dia. E eu digo para você que está me ouvindo aqui, seja pela internet ou aqui, todas as vezes que nós entrarmos com o nosso senso de justiça, o Senhor sairá com a justiça dele. Toda vez que nós procurarmos justiça e quisermos fazer justiça com as nossas próprias mãos, o Senhor vai sair com a justiça dele. Eu já experimentei isso, meus irmãos, vou compartilhar com vocês bem rápido aqui. Eu tive um episódio na minha vida em que eu sofri uma injustiça muito grande. Muito grande. E eu tinha o direito de procurar justiça, né? De processar essa pessoa que me praticou a justiça. Mas um dia, eu orando por essa situação, o Senhor me disse o seguinte: olha só, quem te defende sou eu. E se você entrar com a sua justiça, eu vou sair com a minha. Você vai ficar sozinho. E aí, eu tive que escolher. Ou a minha justiça, que na verdade não era justiça, era vingança. Eu queria vingança. Ou a justiça de Deus. Eu fiz igual o Tzedek. Eu esperei a justiça do alto. E nesse caso, no meu caso, a justiça veio. Mas podia ser que não viesse. Isso não mudaria nada. Então, meus irmãos, ao Senhor pertence a justiça. E a Ele também pertence a vingança. E precisamos entender que o Senhor é justo e nós não. Nós não. Por isso eu digo, meus irmãos, você entende qual é o teu papel como igreja
na comunidade? Você entende qual o teu papel de igreja aqui onde você está? Porque às vezes você pode ficar retido ao que você vê. Às vezes você pode ficar retido ao que você vê. Mas o Senhor quer que você olhe através da fé. Que você entenda que a justiça é dele. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a obra que o Senhor está realizando através de algo que você não está vendo é maior do que aquilo que você espera. É muito maior do que aquilo que você espera. Em quarto e último lugar, meus irmãos, eu queria responder a seguinte pergunta: o que fazer quando eu me sentir injustiçado? O que fazer quando eu me sentir injustiçado, quando alguém cometeu uma injustiça muito grande comigo? Porque é o seguinte: tudo bem, a gente já viu aqui que nós não temos capacidade de fazer justiça. Nós não somos instituição responsável. A gente já viu isso. E quando nós nos sentimos injustiçados, o que a gente vai fazer? Porque é muito fácil, a gente ensina que a gente deve perdoar, não é? É legal perdoar? É um mandamento do Senhor? É. Se eu não perdoar, eu também não sou perdoado. E há um grande perigo nisso, porque poucas pessoas pregam sobre o pecado. Poucas pessoas pregam sobre o pecado. Por quê? A gente, quando prega sobre o pecado, as pessoas torcem o nariz, assim, elas não querem ouvir sobre o pecado. Elas querem ouvir sobre algo que vai inflar o ego, né? Que vai falar sobre o homem. Uma mensagem antropocêntrica, que vai falar sobre o homem, não de Deus. Vai mostrar o homem grande se submetendo a um Deus pequeno. Só que o pecado, ele não perdeu o perigo. Ele continua sendo pecado. Então, nós devemos perdoar? Sim. É fácil perdoar? Não. O nosso discurso de perdão, ele é bonito até nós precisarmos perdoar. Você já precisou perdoar alguém que te ofendeu? Você quer ver um grande exercício de perdão? É o casamento. O casamento é um grande exercício de perdão, porque você precisa perdoar toda hora, todo dia. Ah, mas eu não consigo perdoar. Deus vai tratar isso em você, meu irmão, através do casamento e através dos seus relacionamentos. Então, pessoal, o que fazer quando a gente se sente injustiçado? A sensação é horrível. E o que a gente deve fazer, meus irmãos, quando a gente se sente injustiçado? Se vingar? Não. Clamar por justiça? A gente pode até clamar. Mas o que a gente deve fazer quando a gente se sente injustiçado? A gente deve ficar remoendo aquele sentimento durante anos, né? Olha, fulano fez isso comigo. Deus, o Senhor vai mandar um raio cair na cabeça dele. Ele vai se arrepender. Será que é isso que Deus quer de nós? Lógico que não. Lógico que não. Se a gente ficar remoendo sentimentos, sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Nós vamos virar pessoas amargas e doentes. Pessoas amargas e doentes. Quando nós sofremos injustiça, nós devemos olhar para aquele que sofreu a maior das injustiças do mundo. Jesus. Quando nós sofrermos injustiça, nós precisamos entender que aquele que subiu naquela cruz por nós não merecia estar lá. Ele pagou pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele, sim, sofreu a maior das injustiças. Se alguém entende de justiça, é Jesus. Então, ele é o mais capacitado que eu e você para entender de justiça e fazer justiça. Mas o que eu e você precisamos fazer é entregar essa situação nas mãos do Senhor e descansar naquele que é justo e poderoso. Lembre-se que Tiago 1:20 vai dizer um texto que a gente pode aprender muitas coisas. Ele vai dizer assim: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero agradecer aos irmãos pelo tempo
pelo tempo que os irmãos se propuseram. Agradecer ao pastor Juvenino a confiança, a oportunidade que me deu de estar aqui. Glória a Deus por essa igreja, pela vida dos irmãos, pelo aquilo que Deus vai fazer aqui, eu creio, pelo aquilo que Deus já tem feito através da vida dos irmãos. Eu rogo a Deus para que o Senhor me dê várias oportunidades de voltar aqui, não só para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, mas para também congregar com os irmãos aqui como igreja. Amém? E o Senhor, aquele que é o Deus justo, faça justiça àquele que tem sede de justiça. Que o Senhor, Deus justo, e faça valer aquilo que nós temos pedido e ansiado em oração. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar. Queridos irmãos, vamos preparar para o nosso momento. Possamos refletir, sobre o tema da justiça. Falado na política, mas nós temos que ter a justiça do Senhor da nossa vida. Amém? O de louvor vai estar louvando ao Senhor. Vai começar a celebrar a ceia. O irmão Silvio vai para a bateria e o Claudeci vai dar aqui a distribuição da ceia. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Pensava em
momento de celebrar a ceia do Senhor, convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículos de 23 até o versículo de número 32, para que possamos falar do corpo e do sangue do Senhor. O texto que Paulo vai orientar a igreja sobre a ceia diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dando graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também de cear, depois tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Vamos distribuir neste momento o corpo do Senhor. Amém. Pode ficar à vontade. Irmãos, esse pão aí, ele é que nós usamos para a forma higiênica, né? Hoje nós temos que ter todo o cuidado com a higienização. Você vai abrir uma tampinha aí, vai tirar, e assim que o momento nós vamos participar. O cálice também tem um pequeno rótulo em cima, você vai destacar também para poder estar participando do sangue do Todos pegaram? Lembrando os irmãos que nós devemos participar do corpo e do sangue do Senhor, estando em plena com o Senhor. Paulo disse no capítulo, versículo 23, que eu recebi do Senhor, também vos ensinei que ele foi traído, ele tomou o pão, partindo e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Comei em nome do Senhor. Senhor, graças te damos por esse momento de ceia, onde nós estamos celebrando a memória do Senhor que morreu na cruz por nós, e como o Senhor repartiu o pão na última, em comunhão com a igreja, comunhão com o corpo do Senhor, em comunhão. Nós te damos graças por isso no nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra
mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomamos o cálice do Senhor. Irmão Claudeci, dando graças. Amado Deus, queremos agradecer por esse momento rico e glorioso, proporcionado pela Tua graça. A graça, Senhor, de participarmos desse culto tão maravilhoso. Uma palavra ministrada, Senhor, que nos levou a uma dimensão, Senhor, de entendermos o conselho da Tua vontade. Senhor, também eu quero Te agradecer por esse momento, por esse memorial. Senhor, através da sua morte, o seu corpo, Senhor, que foi dado para a vida do mundo, o seu sangue, Senhor, é para a remissão dos nossos pecados, a sua morte, a sua ressurreição, que nos traz a justificação pela fé. Te agradecemos por este culto, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Amém, Senhor. Igreja, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
nada além do Senhor. Poder sentar. Quero agradecer a presença dos irmãos, mais uma vez o irmão Rodney, em breve o pastor Rodney com a sua esposa. Amém. Leve um abraço ao pastor Paulo, a sua igreja, toda a sua família. Algum irmão tem mais alguma coisa, algum anúncio? A gente vai estar encerrando o culto dessa noite. Quero convidar os irmãos, quarta-feira tem o nosso culto de oração, domingo às 8h30 a nossa EBD, sempre antes da EBD temos o nosso café de comunhão, para a gente comer e depois se alimentar da palavra do Senhor, amém? Amém. Oremos. Excelso Deus, querido Pai, Senhor, mais uma vez te agradecemos pela leitura da sua palavra, por poder nos dar o privilégio de louvarmos ao teu santo nome, de cultuar, de te adorar, Senhor, e também sermos cheios da tua palavra. Possamos entender que o Senhor está no controle de tudo, como o Senhor usou o teu servo para nos falar nessa noite. Às vezes, Senhor, com a nossa humanidade, com a nossa pequenez, com o nosso olhar humano, achamos que o Senhor não está no controle, mas o Senhor sempre está. Da nossa vida, do universo, da humanidade, do Brasil, do nosso estado, de tudo, porque o Senhor nos chamou. Mas também somos responsáveis, Senhor, pelas nossas escolhas. Durante a semana, Senhor, não sabemos os desafios que vamos enfrentar, mas sabemos que todos os dias o Senhor estará conosco. Guarde a nossa semana, como nós começamos a semana te louvando, possamos continuar durante essa semana lendo a Tua palavra, buscando a Tua face, orando, entregando os nossos caminhos, Amém. tudo ao Senhor, porque o Senhor sempre estará no controle das nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos e pelas maravilhas que o Senhor tem feito no meio da Tua igreja, no meio das nossas famílias. Nós pedimos essas bênçãos e já te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, só uma pequena palavra que eu quero dar aos irmãos. O pastor botou no grupo. Aprova o Senhor, né, essa semana, chamar o irmão Leandro. Faleceu, como eu tenho no grupo. A igreja esteve representada pela Daís e pelo irmão Silvio, que estiveram no sepultamento. A irmã Orlinda pediu para agradecer, em nome da família, o carinho da igreja pela vida dele. Orando pela vida da irmã Orlinda, de toda essa família, sabendo dessa perda. Orar pela Laura, orar pelo Miguel, os filhos dele, o Felipe, porque é um momento de luto, mas o Senhor está no controle sempre. Amém? Vamos encerrar então. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo, sejam com toda a igreja que ama e aguarda a vinda de Jesus. Toda a igreja possa ser triunfantemente. Amém. Deus abençoe.